Caros amigos, vamos prosseguir os nossos trabalhos. Eu tenho a honra, em nome da PASC e, de certa maneira, em nome do MIL, de presidir a esta segunda mesa, e as minhas palavras são para agradecer a participação dos nossos dois conferencistas. Permitir-me-á uma palavra especial ao Sr. Professor Adriano Moreira, que, desde o primeiro momento que a PASC começou a tomar contornos, e era, na altura, uma utopia, incentivou o grupo de trabalho, incentivou-me a mim em particular, com as suas palavras inspiradoras e de afeto e de apreço, a continuar este nosso trabalho. Quando, em 2013, convidámos o Sr. Professor para presidir ao primeiro Congresso da Cidadania Lusófona, estávamos outra vez, parecia que a caminho de uma nova utopia. Mas o Sr. Professor, uma vez mais, ajudou-nos a formatar e a configurar e a projetar o nosso pensamento. Desde a primeira hora tem estado connosco, quer no projeto da sociedade civil que a PASC configura, quer muito em particular nesta vertente que é a criação e a reafirmação da importância para todos nós, para cada um dos nossos países, e neste caso para as nossas diásporas, de afirmarmos a nossa lusofonia. Sr. Professor, passo-lhe a palavra e muito obrigado. Obrigado. Eu vou falar de pé, porque não sei falar sentado. Obrigado. Bom, eu, em primeiro lugar, queria felicitar a organização e a temática, porque esta questão da cidadania lusófona é um desafio que eu acho que cada vez tem mais dificuldades, por desatenção ou falta de informação dos responsáveis, e creio que não há melhor lugar para realizar este debate que a Sociedade de Geografia, porque foi na Sociedade de Geografia que pela primeira vez se reuniram os congressos das comunidades portuguesas em todo o mundo. Ainda estávamos em 1964 e, portanto, nesse tempo, para pessoas que estudavam as circunstâncias internacionais, era muito evidente que vinham a caminho alterações estruturais fundamentais para o país e que era melhor antecipá-las do que esperar que acontecessem, porque é preferível saber do que ter surpresas. E é isto. É capaz de desligar isto. A tecnologia é uma terrível. Bom, e nesse tempo era extremamente difícil fazer compreender essa ideia. Só que a Sociedade de Geografia tinha uma tal autoridade ainda na vida portuguesa, que desde que fosse a Sociedade de Geografia a assumir, isso mobilizava a sociedade civil. E assim aconteceu. Esse congresso foi financiado por iniciativa privada, foram instâncias privadas, tivemos representantes de todas as comunidades portuguesas em território estrangeiro, todas mandaram representantes. Houve um congresso aqui, nesta sala, da Sala de Portugal. Houve uma reunião no Castelo de Guimarães, onde foi assinado o Estatuto da União das Comunidades de Cultura Portuguesa, e houve uma sessão na Mater, que é a Universidade de Coimbra, para chamar a atenção para a estrutura da investigação do saber que foi contribuindo para esta unidade.
Foi completamente surpreendente essa reunião e saiu dela a fundação de duas instituições, uma que ainda existe, que é a Academia Internacional da Cultura Portuguesa, e que foi formada a pedido de 14 professores catedráticos estrangeiros descendentes de portugueses, que queriam ter um centro de referência. Isso tem sido mantido com grandes sacrifícios. O Sr. Presidente está ali e fica um pouco angustiado quando lhe lembram estas coisas e tem-as enfrentado muito bem. Mas também se fez outra coisa. Foi a União das Comunidades de Cultura Portuguesa, que teve essa fundação nesse ano e voltou a reunir no segundo Congresso de 1976. Devo dizer que tinha uma estrutura específica, não eram sócios pessoas, eram associações de descendentes portugueses no estrangeiro, para manter sempre a relação institucional. Eles tinham títulos, eram eleitos na sua terra com o título de conselheiros, tinham farda, insígnias, tiveram algumas reuniões ainda, há fotografias, a documentação da Sociedade de Geografia é muito grande, mas depois, como a doença endémica que Portugal tem, e a medicina de facto tem sido fraca, que é a burocracia invasiva, naturalmente o Estado acabou por criar serviços para tratar deste assunto e a União das Comunidades de Cultura Portuguesa paralisou. Nunca desapareceu, não foi extinta. Existe a documentação, mas paralisou a sua atividade. E por isso foi que eu, pessoalmente, e penso que muita gente na Sociedade de Geografia, viu com muita satisfação o renascimento deste movimento. E desta dedicação, que também foi a que animou os congressos, que é uma dedicação exclusivamente baseada no civismo, e eu particularmente quero chamar a atenção para a atividade que tem desenvolvido o Renato Epifânio, sempre com uma humildade enorme, mas nunca cansando na sua iniciativa e conseguindo congregar tantas boas vontades para auxiliarem no renascimento deste projeto. A Sociedade de Geografia não se incomoda que o projeto renasça noutras mãos. Alegra-se porque o projeto possa voltar a renascer. É por isso que eu fiquei muito honrado quando me convidaram para fazer uma pequena palestra sobre este assunto. Eu não vou incomodá-los com um texto muito comprido. Aquilo que é principal para dizer, eu creio que já disse, porque era bom lembrar isto. São questões que desapareceram da problemática corrente da nossa vida portuguesa. A gente nunca vê discutir isto nos ambientes políticos e de decisão, nunca se vê tomar uma discussão séria sobre este assunto e há sempre um toque. É se conseguiu chegar ao programa de qualquer partido. Eu anuncio ao Epifânio, tem um grande caminho para andar, que isto ainda não chegou ao programa de nenhum partido. Mas chegou ao civismo que se vê aqui reunido nesta sala. E o que eu escrevi foram estas palavras, muito simples, espero que inteligíveis. Talvez seja de lembrar que há uma relação anterior ao que chamamos lusofonia e diásporas, que é a relação entre conquista e povoamento, submetendo as populações nativas. Para entender a evolução até a entrada neste século XXI, é justo lembrar a doutrina de teólogos e juristas, do que foi apropriadamente chamado a Escola Ibérica da Paz, que reuniu esses estudos numa edição preciosa da Universidade de Cantábria, sob a direção dos professores Pedro Calafate, Ramon Emílio Mandado, e com um excelente prefácio
de António Augusto Cansado Trindade. É um património que nós não devemos esquecer, porque faz parte do património imaterial da humanidade e é uma base forte para estes objetivos da lusofonia e das diásporas. Embora seja, sobretudo, um pensamento referido à época que nós portugueses chamamos descobertas e os espanhóis, com mais clareza, chamaram conquistas, com os problemas do continente americano dominantes, é notável como ali estão adiantados princípios que ainda hoje esperam respeito e vigência, e outros como que foram repescados para enfrentar barbaridades do nosso tempo. Quanto ao primeiro aspecto, recordamos o ensinamento de Francisco de Vitória, Relatio de Potestate Civili, segundo o qual o orbe inteiro, que de certo modo constitui uma única república, vejam como isto corresponde a tantas ambições do nosso tempo, de hoje, das Nações Unidas, por exemplo, da Declaração de Direitos do Homem, tem poder para promulgar leis justas e convenientes para todos, como são as leis dos direitos das gentes. Segue-se que pecam mortalmente os que violaram o direito das gentes, seja na paz, seja na guerra. Fim da citação. Afirmação esta, de Vitória, ligada ao ensinamento de que no princípio do mundo, quando todas as coisas eram comuns, era lícito a qualquer um dirigir-se às regiões que entendesse e por elas peregrinar. Não ficaria bem, nesta sociedade de geografia, deixar de lembrar o padre António Vieira, cuja obra completa foi levada ao Papa Francisco há poucas semanas pelos professores António Sampaio da Nova e António Manuel da Cruz Serra, uma edição do Círculo de Leitores, quando em 1652 ele, Padre Vieira, proferiu estas palavras que vou citar no seu Sermão da Epifânia. A mesma providência que teve o cuidado de trazer os magos a Cristo por um caminho, essa mesma teve o cuidado de os levar e pôr a salvo por outro caminho. E são bois, hoje, por dois caminhos que procuramos resolver esse problema. Por seu lado, o da livre circulação pelo globo, casa comum dos homens, mas por outro, limitando tal liberdade, pela questão da segurança, que se multiplica em aspectos hoje extremamente inquietantes. Um dos temas principais destes doutrinadores desta riquíssima escola ibérica da paz foi o da legitimidade da ocupação soberana das conquistas, por vezes com a iluminação brutal dos povoadores lá encontrados. Uma brutalidade a que não escapa à história dos Estados Unidos da América. E o resultado foi, mesmo no Ocidente, que especialmente diz respeito à nossa intervenção portuguesa, a importância política herdada e desenvolvida da fronteira geográfica. Questão que domina a história da Europa e da expansão, porque veio não apenas a salvaguardar a base da sustentação da população, sobretudo agrícola, de cada povo, mas a ser coberta pelos valores do patriotismo, todas consideradas sagradas essas terras, pelo sangue derramado pelos antepassados que as tinham ocupado. A realidade plural da Europa dos nossos dias começou com visibilidade a ser Império Romano, ao mesmo tempo expansionista e defensivo, abrigando um pluralismo cultural e étnico que Estrabão descreveu sobretudo no que respeita à Itália e Tácito em relação à Germânia, ela própria exibindo um pluralismo rico. A integração foi uma tarefa do Império, podendo destacar-se
o sincretismo religioso, a multiplicação e uniformidade dos hábitos da vida. Tal sincretismo não impediu os pluralismos, com o fenómeno ainda hoje vivo de uma vez o pluralismo ser convergente, como acontece com a nação portuguesa, e outras o pluralismo é divergente, como infelizmente parece estar a acontecer com as chamadas pequenas pátrias europeias. De facto, foi o pluralismo divergente do Império que se multiplicou, não impedindo fracionamentos de pluralidade que o tempo orientaria para a convergência. Portugal, esta pequena terra, adquiriu e manteve um pluralismo convergente. Minhotos, beirões, transmontanos, algarvios, alentejanos. E passados séculos de guerras, tragédias naturais, invasões, pestes no espaço europeu, foi a nação, consagrada apenas na paz de 1914-1918, como base legítima do Estado, que consagrou as unidades convergentes. O ideal europeu continua a ser uma aspiração das diferenças que teimam em não convergir na unidade, com as dificuldades que estamos a viver no dia-a-dia. Uma das primeiras esperanças dessa unidade foi a da cristandade, que Luís de Camões identificou antes de qualquer outro, vaticinando a Portugal ser cabeça da Europa toda, o que prova que os poetas também se enganam. Em todo caso, para não esquecer os equívocos das pluralidades convergentes, lembremos um texto de Eduardo Benes. O problema austríaco e a questão checa é um texto de 1908, e da qual ele afirmou o seguinte: fala-se por vezes na separação dos checos da Áustria. Eu não creio absolutamente nisso. Fim de citação. Rapidamente, os factos haviam de mudar-lhe a fé. É justamente a partir desta exceção, que é o Portugal das multiplicidades convergentes, que o problema da diáspora reveste maior importância. Talvez convenha começar por não confundir o fenómeno da diáspora com o da miscigenação. Embora esta última não seja afetada pelo fenómeno que misturou nativos, romanos, alanos, vândalos, suecos, muçulmanos, africanos, produzindo a realidade que quer ser português nos 90 mil quilómetros quadrados que, segundo Dom Manuel Clemente, nos calharam ou onde encalhámos. Sempre pobres, e embora de população diminuta, a imigração foi sempre uma necessidade, mas não sempre de igual perfil. Em primeiro lugar, tivemos a imigração ao serviço do Estado, nem sempre voluntária, que na época das descobertas e navegações fazia uma colheita periódica de milhares de jovens. Talvez metade morresse pelo caminho. Metade dos que chegavam ao destino corriam o risco mortal dos combates. Muitos definitivamente decidiam ficar. E neste reino ficaram as viúvas de homens vivos, mais as jovens que ficaram por casar, na linguagem do nosso poeta. E a este exército feminino, certamente devemos a manutenção da identidade alcançada do nosso pluralismo, das práticas religiosas preservadas, dos valores que viriam a integrar o que tenho chamado a bandeira portuguesa de estar do mundo. Perdemos o primeiro império em Alcácer Quibir e este reino estava falido. Perdemos o segundo império com a independência do Brasil e este reino estava falido. Perdemos a parte que nos cabia no Império Euromundista em 1974, depois da França ter o exército esmagado na Indochina e sacrificado na Argélia,
depois da Inglaterra ter sofrido uns 400 mil mortos na separação da União Indiana do Paquistão, depois da Inglaterra ter tirado com a toalha na Palestina, e o nosso Estado está na situação económica e financeira que todos sofremos. Mas foi depois da perda do Segundo Império que se confirmam dois fenómenos importantes. Em primeiro lugar, a retirada do Brasil dos portugueses que não quiseram aderir à independência do Brasil, nem à revoltada República do Equador, e vieram fundar Moçambique, onde eu próprio mandaria instalar um liceu passados séculos. Este facto teve relação com um princípio que perturbou as independências coloniais de 74 e a guerra anterior, que foi a tantas vezes referida unidade, domínio a Timor. De facto, o princípio dizia respeito aos portugueses emigrados, ou em serviço do Estado, ou em busca de recursos para enviar às viúvas de homens vivos que aqui ficaram, e isso teve demonstração na restauração de 1640, todos os que, no serviço do Estado ou no trabalho, andavam pelas longínquas colónias, aderiram a Dom João de Bragança, do qual poucos teriam notícia, e apenas Ceuta escapou ao movimento, talvez porque a guarnição já não era portuguesa. Por outro lado, a independência do Brasil não impediu a corrente migratória, talvez por ocupações menos prestigiadas e deixadas livres pela abolição da escravatura pela princesa Isabel. Mas talvez durante um século, até ao governo de Getúlio Vargas, que se viu compelido a impedir as remessas, foram estas remessas que equilibraram a balança comercial portuguesa, cujo déficit, salvo erro, era em regra igual à receita ordinária do Estado. É um aspecto colateral deste a formação das comunidades portuguesas no estrangeiro, que esse tem que ver com a instalação do imigrante, regresso acompanhado ou não da família, chamada também à imigração para terra alheia, à constituição das famílias mistas com nativos, consolidando a pertença à terra e à memória da origem, à mestiçagem, que mesmo durante a guerra colonial não deixou filhos abandonados, porque para o português o filho foi uma espécie de sacramento laico. À cultura religiosa que consolidava as solidariedades. Foi assim no Havaí, na Califórnia, na Nova Inglaterra, em Malaca, na Índia, em Macau, e aderiram nesta sociedade de geografia, em todas as antigas colónias ou terras alheias, a fundada União das Comunidades de Cultura Portuguesa, que ainda nesta casa teve reuniões históricas, mas que a forte tendência burocrática que sempre nos governou reduziu de facto à inatividade, incapaz de obter a cooperação do Estado. Não podemos deixar de lembrar, nesta matéria, o visionário Agostinho da Silva, cujas obras completas estão em publicação e que, depois de ajudar a formar o Brasil moderno, imaginou uma sementeira de centros culturais ao redor da terra. Ceuta, Índia, Malaca, Goa, Macau, Brasília. Amarras da cultura portuguesa miscigenada pelas distâncias, pelos tempos e pelas políticas. Nesta data, as comunidades de origem e cultura portuguesa marcam presença, sobretudo, na Europa em crise, porque esta não tem conceito estratégico, não teve política consistente de alargamento, está a aprender que mediu mal a capacidade de ter uma política de segurança e defesas comuns. Ao lado dos perigos que nascem pelo facto da Rússia ter perdido o regime, mas não ter perdido a memória, ou da anarquia derivada das intervenções unilaterais no Iraque e na Síria, no facto de estar dividida
pelo renascido limes do Império Romano em pobre e rica, à beira do mar Mediterrâneo, que é um cemitério. Tem ainda matérias de sobra para se inquietar com o terrorismo, que perdeu a natureza da Al-Qaeda para adotar a ameaçadora definição do Estado Islâmico, sobre o ter que se preocupar com a segurança das fronteiras, com a liberdade de circulação e, sobretudo, com o erro que cometeu ao confundir a liberdade que assegurou o cosmopolitismo tradicional europeu com a anarquia que foi o nome do conceito adotado de multiculturalismo. O primeiro que engrandeceu a Europa com o acolhimento dado aos sábios de todas as origens, permitindo-lhe um conhecimento do mundo e dos saberes alheios, mas o segundo, servindo de porta aberta a um caudal de gentes diferenciadas em busca de melhor vida do que nas suas terras, no que foram abusadas pela falta de proteção das leis do trabalho, pelas discriminações, eventualmente pela pobreza insuportável. Não tiveram tempo para ser comunidades como as nossas comunidades no estrangeiro. São apenas multidões que rapidamente assumem a violência, as reivindicações por vezes humanamente justas e, sobretudo, sofrem infelicidade, que não é o melhor conceito para obter a unidade das diversidades. É por isso que, além da experiência das comunidades portuguesas no estrangeiro, ser um bom exemplo para que a Europa consiga pôr em ordem as multidões que recebeu sem qualquer disciplina ou proteção e, tendo em vista as consequências já sofridas, a ideologia assimilacionista leva hoje a inquietações oficiais, servindo de exemplo o debate organizado em 2009 pelo ministro francês da Imigração e da Integração, Éric Besson, a discutir com alguma ambiguidade o que é a identidade nacional, descrevendo reações racistas e, sobretudo, contra o islamismo. A surpresa da época perante uma política chamada assimilação fez despertar lembranças de um passado colonial, o que fez de Mitterrand o responsável pela Guerra da Argélia, porque esta tinha sido, era e seria sempre a França. O problema de agora é, pelo contrário, que meio, que tempo, que paz estão disponíveis para que os imigrantes muçulmanos, sobretudo estes, possam não ser olhados como inassimiláveis. Volto a insistir em que a experiência das comunidades portuguesas no estrangeiro seria extremamente útil aos governantes dos nossos dias para olharem para o estatuto das comunidades estrangeiras que estão a instalar-se na Europa. Um facto que nunca se verificou, este que há hoje na Europa, com as comunidades de cultura portuguesa. Estas, pelo contrário, integradas nos países onde se incorporaram, exibem os valores da terra de acolhimento, mas não esquecem a maneira portuguesa de estar no mundo e perpetuam os espaços na areia que nós vamos deixando pelo mundo. Muito obrigado. Vamos cantar um bocado de